Ludmila, ainda sobre imunização e agora com polêmica, a Secretaria de Estado de Saúde informou que investiga 68 casos de trocas de vacinas em Minas, em 41 municípios, entre eles Arapuá, Coromandel, João Pinheiro, Monte Carmelo e Presidente Olegário. Sobre as consequências dessa aplicação equivocada, dentre outras questões, nós vamos conversar agora com o cientista e pesquisador da Fiocruz, o Gabriel Fernandes, que está ao vivo conosco. A gente vai dividir tela com ele. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Gabriel, a gente está aí com uma situação que deixa todo mundo muito apreensivo diante de uma possibilidade de erro numa segunda dose de aplicação, a troca aí entre doses de diferentes estágios ou de diferentes produtos. No caso aí poderia ser AstraZeneca com Oxford, enfim. Essa aplicação possivelmente errada que tem ocorrido deixou muita gente de cabelo em pé e, claro, preocupa bastante a população. O que a gente pode, então, para começar esse nosso bate-papo aqui, falar sobre isso? Quais são as implicações de uma ocorrência como essa? Pois é, o problema de quando tem essa troca é que a gente ainda não sabe o que acontece, Porque ninguém nunca fez um experimento com essa combinação de duas tecnologias diferentes de vacinação, para saber se isso melhora a eficácia ou se piora a eficácia. Mas problema em perder a vacinação, acredita-se que não tenha. Então, no fim do ano passado, já começaram, principalmente no Reino Unido, propostas de tentar uma vacinação combinada, Na época era da AstraZeneca com a Sputnik V, que é a vacina russa, mas não seguiu o projeto por causa da aprovação da Sputnik V, e aí eles propuseram a combinação da AstraZeneca com a Pfizer. Então, ou seja, a combinação ela é possível, só que como esse experimento da combinação entre AstraZeneca e Coronavac nunca foi feito, a gente não sabe qual que vai ser o impacto disso para eficácia. O ideal seria acompanhar cada uma dessas pessoas, até mesmo para utilizar os dados deles para alguma referência para o futuro, caso isso aconteça de novo. Ludmila Bahia. Pois é, Gabriel, boa noite para você, obrigada pela participação ao vivo aqui conosco no NTV News, na análise da notícia. Gabriel, justamente o que a Prefeitura de Presidente Olegário disse que está fazendo. O município registrou uma troca de imunizante e essa pessoa foi comunicada. O protocolo dito à Prefeitura era de que a nova dose correta de reforço não fosse aplicada a essa pessoa e que, por hora, ela fosse monitorada. E a Prefeitura informou ao jornalismo da NTV que essa pessoa não havia apresentado, até o momento, nenhum tipo de gravidade ou outro sintoma por conta dessa imunização incorreta. Essa é a forma adequada? A pessoa, a gente não sabe se a pessoa está ou não protegida, porque os laboratórios dizem são necessárias essas doses de reforço, essa segunda dose, para garantir a imunização completa ou uma melhor imunização, porque a gente sabe que nenhuma vacina disponível hoje no mercado garante essa imunização 100% contra o vírus da Covid-19. Então, como que a pessoa fica nesse momento diante a esse impasse aí? O adequado é isso mesmo, não aplicar essa dose de reforço porque não sabe o que vai acontecer com essa pessoa? O que a gente precisa, no fato, é uma exposição ao vírus por pelo menos 2 vezes, Porque a primeira dose de uma vacina, seja ela do vírus inativado, que é o caso da Coronavac, ou um adenovírus que carrega um pedacinho do coronavírus, que é a proteína spike, Qualquer uma dessas 2 vacinas vai apresentar ao corpo um antígeno, uma coisa que é estranha àquele corpo. Então, a partir do momento em que aquilo é apresentado, você começa a desencadear uma resposta imunológica, A segunda dose, ela vem para que o seu corpo pense assim, olha, esse ataque, ele é recorrente,
Então, ele me atacou uma vez e ele voltou agora. Então, vamos reforçar essa linha de defesa, fazer células de memória imunológica para que a gente tenha uma proteção a mais longo prazo, né? Então, quando você tem uma dose só da AstraZeneca ou da Coronavac, dentro de algum tempo, você perde essa imunidade porque aquela exposição não foi suficiente para você fazer uma resposta de memória imunológica. Então, quando você for exposto ao vírus, sei lá, daqui 1 ano, por exemplo, talvez você estivesse suscetível à doença, porque o seu corpo não vai gastar energia produzindo anticorpos ou células que vão atacar um patógeno que você não tem contato com ele. Então, as 2 doses, elas são importantes por isso. Agora, se a primeira dose vem de uma AstraZeneca, por exemplo, que só tem a proteína spike do coronavírus, e a segunda dose vem de uma Coronavac, que tem o vírus inteiro, incluindo a proteína spike, você foi exposto à proteína 2 vezes. Então, tá ótimo. Tá ok. O que a gente não sabe ainda é se perde eficácia por causa disso, ou se a eficácia vai ser a média das 2, ou se talvez tenha até mais eficácia. Então a gente não sabe responder quanto a isso, mas perder eficácia é mais difícil, de fato. Uma outra questão, Gabriel, o Ministério da Saúde soltou até uma nota técnica essa semana, alertando as pessoas que não tomaram a segunda dose no prazo recomendado pelas fabricantes, né, de até 89 dias, o caso da AstraZeneca, ou até de 3 semanas, que é o caso da Coronavac, que procurem os locais de imunização para que tomem a dose de reforço. Mas mesmo a pessoa tomando fora desse prazo recomendado, ela tem essa imunização conforme prescrita nas pesquisas desses laboratórios? Não sei, porque não foi feito experimento fora do prazo, né? Então, no caso da pesquisa da Coronavac, ela foi feita em um intervalo de 14 a 28 dias. O desenho experimental inicial era para fazer 14 ou 28 dias, para ver qual que era melhor. Só que aí confundiram e aplicaram de 14 a 28. Então, é um contínuo aí, que dentro desse contínuo está ok. Depois disso, não se sabe porque não tem dados sobre isso, né? No caso da AstraZeneca, é a mesma coisa. Tiveram algumas pessoas que foram vacinadas em 4 semanas e outras em 12 semanas. E aí eles viram que não tem tanta diferença entre 4 semanas e 12 semanas. Então, já que não tem diferença, vamos utilizar o prazo maior, porque dá um tempo maior para juntar mais vacina e vacinar mais pessoas, né, para a segunda dose. Então, pode ser que não tenha problema nenhum. Muito provavelmente não tem problema nenhum, mas não dá para a gente afirmar porque não foi feito um experimento para cobrir isso. O importante é que a segunda dose seja tomada o quanto antes, né? Quanto mais você postergar aquilo, pode ser que o seu sistema imunológico esqueça aquele primeiro contato que ele teve e você perca um pouco de eficácia, mas não deixar de tomar a segunda dose em hipótese alguma. Mas esses prazos, Gabriel, então, porque aí a gente tem prazos entre doses iguais, mas podemos ter aí diferentes doses, né, de produtos diferentes. Esses prazos, eles aí, em tese, porque é tudo muito novo ainda, como você disse, né, ainda não se tem um estudo sobre isso, esses prazos, eles teriam que ser mantidos ou isso teria que dobrar prazo por causa da vacina equivocada aí junto com a primeira dose? Pois é, no caso da Coronavac, quem tomou a primeira dose de Coronavac e tomou a segunda dose de AstraZeneca, a segunda dose deveria ser até na 4ª semana, né, que é no 28º dia. Então, porque a primeira dose de um vírus inativado, pelos experimentos que foram feitos dentro desse intervalo de tempo, ela não te protegeria de forma tão duradoura caso você demorasse muito mais do que isso.
É claro que a gente não sabe qual que é o efeito de mais do que 28 dias, porque a gente não testou, né? Agora, quem tomou a primeira dose de AstraZeneca, a segunda dose de Coronavac dentro de ou 4 semanas ou 12 semanas, tá ok também. Então, o tempo aí, se ele for mantido, não tem problema grande, né? Considerando que quem determina o prazo é a vacina da primeira dose. Agora, Gabriel, essa pedra já tinha sido cantada, esse problema já havia sido levantado desde o início, quando as doses começaram a ser distribuídas lá no mês de janeiro, que poderia acontecer. Como a gente está longe de acabar aí a distribuição dos imunizantes no Brasil, é preciso atenção, tanto dos profissionais que aplicam as doses, quanto também da própria pessoa que vai receber, ficar atenta ali naquele momento para diminuir aí, mitigar esse problema que a gente tem aí um laboratório, um experimento em andamento sem nenhum tipo de autorização. A gente vai ver o que vai acontecer nesse laboratório vivo com esses erros aí que já haviam sido alertados que poderiam acontecer. Isso mostra uma falha no sistema de monitoramento e de logística que a gente tem, né? A logística, ela deveria ser, de certa forma, organizada para que em um determinado dia fosse aplicado só um tipo de vacina que corresponde à segunda dose daquelas pessoas que tomaram há X dias atrás, né? Então, a logística ideal seria essa. Mas talvez por algum motivo, por espaço físico, por freezer, por qualquer coisa, a gente não consegue cumprir. E a outra preocupação grande quanto a isso é por ter brecha para pessoas tomarem várias doses, né? Então você pensa, tem gente que toma vacina, aí ela fala assim, eu vou fazer um exame de IgG para ver se eu tive resposta. Talvez o exame de IgM e IgG dela possa dar negativo, mas ela tem resposta celular, que é a mais importante e mais duradoura para combater vírus. E aí ela faz um teste, dá negativo, aí ela vai para a fila da vacina de novo e toma a dose que seria para uma outra pessoa, e aí só vai descobrir que essa pessoa tomou 2 vacinas depois de um tempo. Então a gente vê que tem brecha no sistema para ter esse tipo de problema. E aí tem um outro problema também, que é um alarde que surgiu nessa semana, que é aquele passaporte de vacina que a Europa está fazendo, e que a priori ela só autoriza as vacinas que foram autorizadas na Europa. Então, algumas pessoas me mandaram mensagem mesmo, falando assim, aqui, eu tomei Coronavac, então eu não posso ir para a Europa, eu vou ter que tomar AstraZeneca, por exemplo, só que não é bem assim, né? Em primeiro lugar, porque você não pode tomar uma outra dose por mero querer, né? Em segundo lugar, essa regra lá na Europa, a priori, são para as vacinas que estão aprovadas lá, mas eles ainda vão aprovar outras para as pessoas terem acesso. Então, à medida que eles forem vendo que a Coronavac funcionou bem aqui no Brasil, está funcionando bem no Chile, eles vão falar, não, ok, a pessoa está imunizada, pode vir para cá, sem problema nenhum. Eles não aplicam essa dose lá, mas eles reconhecem que ela protege, né? Então, isso pode ser um problema. A gente pode ter algumas pessoas querendo tomar 2 doses. E quando chega a vacina da Pfizer, que é uma vacina mais moderna, que é uma vacina mais cara, e que tem toda uma publicidade em volta dela, certeza que vai ter gente querendo entrar na fila de novo. Pois é, muitos problemas, e aí a gente tinha só 2 vacinas, né, 2 laboratórios, agora mais vacinas, mais de outros laboratórios, vamos ver como é que as secretarias municipais de saúde vão coordenar para que esses erros não voltem a acontecer, meu caro Odair Cardoso. Gabriel Fernandes, pesquisador da Fiocruz, muito obrigado por sua participação aqui no NTV News. De nada, à disposição quando precisar.